Abra sua Bíblia comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6 até o verso 21. 1 Coríntios 4, do 6 ao 21. Nós estamos dando sequência à série de pregações na Epístola aos Coríntios, falando a respeito da igreja e os desafios que a igreja tem com a cultura onde ela se insere. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Nessa semana eu comecei a assistir uma minissérie de 7 capítulos, produzida pela HBO há 10 anos, chamada John Adams. A história dessa série começa no ano de 1770, em Boston, no estado de Massachusetts, num incidente que foi conhecido na história como o Massacre de Boston, quando soldados do exército britânico dispararam sobre um grupo de civis, matando 5 homens, entre crianças e adultos, e ferindo outros 6.
Nessa época, as chamadas 13 colônias americanas ainda não tinham conquistado a sua independência e estavam sob o domínio do então Império Britânico. Se de um lado os soldados britânicos tinham o objetivo de proteger os interesses do seu rei e apoiar os oficiais nomeados pela coroa inglesa, fazendo a aplicação da lei em solo americano, de outro lado, você tinha a crescente indignação dos colonos americanos com a política externa e interna dos seus dominadores. Conta a história que um grupo de pessoas se reuniu ao redor de uma sentinela britânica que começou a receber ameaças verbais e objetos foram lançados contra aqueles soldados britânicos. Temendo pelas suas vidas, 2 daqueles soldados, sem a ordem do seu comandante, disparam as suas armas e toda a confusão está feita. Os soldados britânicos eles são presos e são levados a julgamento. E é nesse contexto que surge John Adams, um exímio advogado estadunidense que é chamado a defender a causa dos soldados britânicos. Ainda que possa haver uma diferença entre o personagem histórico John Adams e a sua representação cinematográfica, muita coisa a gente pode aprender a partir do exemplo desse homem. John Adams ele é retratado na série como um homem extremamente inteligente, articulado. Não era um homem perfeito, tinha suas falhas, tinha os seus equívocos, mas era um homem extremamente justo. Diante desse incidente, há uma pressão popular muito grande e John Adams é chamado a esse julgamento. E ainda que ele esteja ali na defesa de soldados britânicos, ele tem a atitude de fazer com que o julgamento daqueles homens fosse um julgamento justo, que eles fossem então sentenciados de acordo com a lei, de acordo com a correta aplicação da lei daquele tempo. Para John Adams, os fins não justificam os meios. Naquele tribunal, John Adams faz uma brilhante defesa daqueles homens e, diante de muita pressão interna e externa, ele consegue então provar que os britânicos agiram em legítima defesa e, portanto, os livra da condenação. Existem diferentes relatos na história a respeito dos desdobramentos dessa sentença, mas o fato é que John Adams, a partir desse acontecimento, recebe grande notoriedade na condução de todas as coisas nas quais ele estava envolvido. A partir desse acontecimento, tanto os olhos da coroa britânica quanto os olhos daqueles cidadãos estadunidenses estão sobre John Adams e ambos os lados tentam seduzir John Adams a proteger e a defender os seus interesses. Até aquele momento, John Adams era um defensor da situação colonial americana e foi indicado pelo seu partido como um delegado representante do Estado na Câmara das 13 Colônias. Ali começa a sua carreira política. Depois de muitas injustiças contra a liberdade das colônias, John Adams muda o seu posicionamento e passa a ser favorável aos movimentos de independência das colônias americanas. Há uma cena muito emblemática logo no primeiro episódio dessa série que registra um diálogo entre John Adams e a sua esposa, Abigail, logo depois que ele profere o seu discurso de abertura quando ele foi nomeado delegado do estado de Massachusetts. Ele discursa brilhantemente, ele senta e a sua esposa, então, o parabeniza por aquela conquista. Abigail Adams diz o seguinte:
Eles escolheram bem os representantes deles, John. Ao que John responde: escolheram? Para discutir com a coroa, Câmara dos Comuns, os lordes? Não. Nós, homens da Nova Inglaterra, não estamos preparados para o momento, Abigail. O que nós vimos do mundo, além de Boston? O que vimos? Temo que não saibamos o que fazer, Abigail. Ao que a sua esposa responde de maneira muito sábia: quando homens não sabem o que fazer, John, eles não fazem nada e não sabem o porquê não fazem nada. O que essa história tem a ver com o texto bíblico que nós estamos considerando na meditação dessa manhã? Eu acredito que o exemplo de John Adams nos mostra características de um bom líder. Tanto na situação em que ele esteve na defesa dos soldados britânicos, quanto nesse pequeno diálogo com a sua esposa Abigail, nós podemos elencar algumas dessas características. John Adams era um homem justo, John Adams era um homem honesto, John Adams era um homem humilde e, principalmente, John Adams era alguém que tinha uma correta percepção da realidade das coisas. Ainda que ele tivesse valores a serem seguidos, ainda que ele observasse o opróbrio do seu povo, ele tinha noção que o movimento que ele estava iniciando era uma tarefa extremamente árdua e que ia fazer com que ele entrasse numa situação de muito sofrimento, oposição, cansaço físico e mental. John Adams não tinha uma visão romantizada da vida. Ele entendia muito bem aonde estava se metendo. E eu acredito que é esse também o modelo de liderança que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui na sua carta à igreja de Corinto. Nós já ouvimos no início da carta a maneira como Paulo enxerga aquela igreja sob a ótica do Evangelho. Ele disse no capítulo 1: vocês são santificados em Cristo Jesus, vocês foram chamados para serem santos, vocês foram enriquecidos nele. Ainda que o apóstolo tenha essa visão elevada acerca daqueles irmãos, eles também está conectado com a realidade do que eles estão vivendo, com os pecados terríveis que eles estavam cometendo naquela situação. Nós já vimos que na igreja de Corinto havia muito partidarismo, orgulho, imoralidade e tantas coisas que deveriam ser eliminadas no seio da igreja, porque aqueles irmãos, apesar de terem todos os dons, apesar de terem sido abençoados por Deus de tantas formas, ainda assim faziam com que esses pecados fossem presentes nas suas vidas. Assim como John Adams, Paulo não tinha uma visão romantizada da igreja. Ele olhava para a igreja com a esperança de que o evangelho de fato fizesse uma diferença na vida daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele precisa assumir a postura de corrigir muitos daqueles pecados que estavam presentes na vida da igreja de Corinto. No texto que nós estamos considerando nessa manhã, nós podemos verificar pelo menos 4 características de um verdadeiro ministro de Cristo. A primeira delas já foi trabalhada muito bem na semana passada pelo pastor Tiago, quando ele disse que um verdadeiro ministro cristão, um verdadeiro apóstolo de Cristo, no contexto de Paulo, deve ter como marca distintiva da sua carreira a fidelidade. O ministro, ou literalmente a palavra aqui, o remador de Cristo, deve ser um fiel administrador dos mistérios de Deus. Deve estar amarrado ao mastro da palavra de Deus, sendo uma fiel testemunha não apenas de uma parte da palavra, mas de toda a palavra de Deus. Mas o texto bíblico ele não termina aí. Existem ainda outras características de um verdadeiro ministro de Cristo que nós podemos observar nessa manhã.
Acompanhe comigo dos versos 7 ao verso 13, nós temos aí mais uma característica. O verdadeiro ministro de Cristo deve ser humilde. No verso 9, o apóstolo Paulo utiliza uma imagem teatral, muito conhecida das cidades romanas daquele tempo. Ele chama a si mesmo e os outros apóstolos de um espetáculo para o mundo. Nós sabemos que naquela época os anfiteatros gregos e romanos estariam lotados para que aquelas multidões pudessem assistir às apresentações esportivas e às lutas de gladiadores e de escravos nas arenas. A gente pode lembrar aqui do Coliseu em Roma como o centro desse tipo de entretenimento e de diversão que o povo tinha naquela época. A verdade é que quando a luta principal daquela noite se encerrava, os escravos mais desprezíveis, mais fracos, mais vis, eram lançados nas arenas para lutar contra as feras. E é interessante que para o apóstolo Paulo, essa é a imagem que evoca a imagem de um verdadeiro ministro e apóstolo de Cristo. Eles eram como que prisioneiros. As suas vidas eram marcadas por sofrimentos por causa da bandeira do Evangelho e por causa de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo faz uma série de comparações para afirmar a sua posição humilde e tentar também conduzir aqueles irmãos à humildade. A primeira comparação que o apóstolo Paulo faz é entre reis e prisioneiros, versos 7 e 9. Nesse momento, o apóstolo Paulo faz aqui 3 perguntas extremamente desafiadoras e que deveriam também nos levar a pensar. A primeira pergunta: pois quem é que faz com que você sobressaia? Nessa pergunta, o apóstolo instiga os seus ouvintes a perceberem qual é o fator determinante que faz com que aqueles irmãos sejam o que de fato são. E qual é esse fator, apóstolo Paulo? A gente poderia perguntar. Tudo tem a ver com Jesus Cristo. Foi exatamente isso que ele havia afirmado antes no capítulo 1, quando ele disse: vocês são dele, em Cristo Jesus. A segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui: o que é que você tem que não tenha recebido? E nessa segunda pergunta desafiadora, há também memória daquilo que ele havia dito no capítulo 1, quando ele faz ações de graças por todas as bênçãos que aqueles irmãos haviam recebido de Cristo, especialmente no que se refere aos dons espirituais que eles tinham todos. Capítulo 1, verso 4, ele diz: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, não lhes falta nenhum dom. E a terceira pergunta: e se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? O apóstolo Paulo tem o objetivo, então, de conduzir aqueles irmãos à conclusão óbvia de que tudo que eles têm não é fruto produzido por mero esforço humano, mas dons da graça de Deus. E por isso não há motivo para orgulho. Por isso não há motivo para arrogância. Na verdade, toda arrogância, todo orgulho, toda predileção que aqueles irmãos teriam em detrimento de outras pessoas deveria ser eliminada, porque tudo eles receberam de Deus. E aqui é interessante a gente notar o quanto o apóstolo Paulo faz uso de uma linguagem extremamente irônica. Algumas pessoas, quando pensam no apóstolo Paulo, pensam numa figura que não tem sua personalidade, alguém que é neutro nas suas posições, mas na verdade o apóstolo Paulo, o mesmo que havia elogiado aqueles irmãos,
agora vai fazer uso da ironia para trazer à tona todos os pecados que aqueles irmãos estavam cometendo. Paulo afirma ainda nesse trecho que ele gostaria de reinar com eles, de ser importantes como eles achavam que eram. E esse ponto aqui merece um esclarecimento. Nós sabemos que no tempo todo a Escritura nos ensina que todo cristão deve esperar pela consumação das eras, pelo retorno glorioso e triunfante de Jesus Cristo. Essa é a nossa última e maior esperança. O apóstolo Pedro nos ensina que nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, onde haveremos de reinar com Cristo. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa informação, a Escritura também nos ensina que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos e já começou a reinar. O reino de Deus está entre vocês, diria Jesus. Em um sentido, portanto, nós aguardamos as bênçãos futuras, o que na teologia nós chamaríamos de uma escatologia futurista. Nós aguardamos aquilo que há de ser consumado. Mas em outro sentido, e mantendo o equilíbrio entre as duas visões, nós sabemos que já fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo, e nós já reinamos, em algum sentido, com Ele. Donald Carson, comentando esse texto, adverte que é muito importante que nós mantenhamos o equilíbrio entre essas duas ideias. Por quê? Justamente para não cometer o mesmo erro que aqueles irmãos em Corinto estavam cometendo. Muitos na igreja de Corinto orgulhavam-se da sua autossuficiência, assegurada por uma espécie de triunfalismo escatológico desequilibrado. Eles não entendiam a realidade do já e ainda não concernente ao reino de Deus. Num horizonte onde havia bens em abundância, riquezas, facilidades de uma cidade cosmopolita, muitos naquela igreja achavam que podiam viver como príncipes e princesas, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma cruz. Havia um lema ensinado pelos filósofos estoicos, uma espécie de louvor ao ego, que era muito conhecido na época, que dizia: somente eu sou rico, somente eu domino como rei. E essa afirmação de suficiência absoluta fazia com que os coríntios se afastassem cada vez mais da verdade cristã, que preza não pela autossuficiência, mas pela dependência de Deus o tempo todo. O apóstolo, por outro lado, diria que ao invés de reinar, ele preferiria ser levado como prisioneiro às arenas e sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. A próxima comparação que o apóstolo Paulo faz aqui é entre sábios e loucos. Se nós considerarmos a condição do apóstolo Paulo apenas pela ótica humana, apenas pela nossa racionalidade, nós chegaríamos à conclusão que o apóstolo era louco. Com toda a sua sabedoria e eloquência, judeu puro sangue que era, o apóstolo poderia ter chegado a cargos elevadíssimos na religião judaica. Por exemplo, nós temos em Filipenses 3, do verso 5 ao 6, todo o currículo de Paulo. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo poderia ter evitado vários sofrimentos, mas teve a firme resolução de continuar na missão dada pelo seu Senhor, que o atingiu com a sua graça soberana e salvadora. Os coríntios, com a sua postura orgulhosa, com seus líderes e mestres favoritos, achavam-se sábios, mas na verdade, aos olhos de Deus,
eram loucos. A próxima comparação que o apóstolo Paulo utiliza aqui é entre fortes e fracos. Mesmo tendo o currículo mais completo entre os judeus, após um encontro com Jesus Cristo, Paulo não tinha mais motivos para se orgulhar. Lembra das palavras dele em Filipenses? Tudo o que ele considerava precioso não era nada diante do sublime conhecimento de Cristo que ele havia alcançado, ou melhor, quando Cristo o alcançou. Era na fraqueza que o apóstolo progredia no conhecimento de Deus. Os coríntios, por sua vez, orgulhavam-se e achavam-se fortes, tinham seus líderes prediletos, tinham um vasto conhecimento filosófico, mas aos olhos de Deus isso não tinha nenhum significado. A última comparação que o apóstolo Paulo faz aqui, da terceira parte do verso 10 até o verso 13, é a comparação de um nobre e de um desprezado. Os coríntios queriam honrarias humanas, queriam estar perto de pessoas ilustres. Paulo, porém, afirmava que aqueles que desejavam seguir os servos do Senhor deveriam ser prontos a serem desprezados pela honra de Cristo e pelo Evangelho. As expressões até a presente hora e até agora têm o propósito de atrair a atenção daquele público justamente a essa situação escatológica. Os apóstolos estão aí, eles estão sofrendo. Eles estão não apenas sofrendo na sua pele sofrimentos físicos, mas perseguição de todo tipo, inclusive de irmãos dentro da igreja, que já não reconhecem mais o ministério e a missão de Paulo. É muito interessante também nesse trecho perceber que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que ele trabalha com as suas próprias mãos. Nós sabemos que Paulo sustentava a si mesmo e a sua equipe por meio da sua habilidade em lidar com couro e construir tendas. Os mestres do mundo helenista consideravam o trabalho manual como algo inferior, algo desprezível, algo que era legado aos escravos. Mas Paulo julgava esse trabalho muito digno. Era com esse trabalho que ele sustentava e não fazia com que as igrejas sentissem o peso do seu ministério. Paulo era um homem justo, Paulo era um homem que sabia da sua missão e, portanto, não deveria negar os princípios para fazê-la acontecer. O apóstolo, mesmo sendo insultado, respondia com atitudes dignas de um verdadeiro cristão. A segunda característica de um verdadeiro ministro de Cristo está aí nos versos 14 a 17. O verdadeiro ministro de Cristo deve ter a ternura de um pai. Se no capítulo anterior, o capítulo 3, Paulo havia comparado a igreja a uma família, agora nos versos que se seguem, o apóstolo afirma a sua paternidade espiritual sobre aqueles irmãos. E novamente aqui há uma comparação. Há muitos instrutores, mas poucos pais. Era comum naquela época que as pessoas dentro dos seus ambientes familiares tivessem instrutores, servos, pedagogos que acompanhavam os seus filhos nos estudos e que de alguma forma cuidavam daquelas crianças nos seus afazeres. E ainda que um instrutor pudesse ter afetividade com aquela criança, ainda assim a sua relação não era a mesma relação como a de um pai para um filho. E é exatamente isso que Paulo tenta lembrar aqueles irmãos, dizendo que o vínculo que ele tinha com eles era muito mais profundo do que qualquer relacionamento que eles pudessem ter com os seus instrutores. Era um relacionamento como de um pai para o seu filho.
Perceba que o tratamento que o apóstolo Paulo dá aqui nesse momento àquela igreja não tinha o objetivo de envergonhá-los. Pelo contrário, o objetivo do apóstolo Paulo era o mesmo objetivo de um pai amoroso, alguém que se preocupa com a integridade dos seus filhos e que, portanto, quer corrigi-los para que eles andem no caminho correto. Ele quer lembrar também àqueles irmãos qual é o fundamento dessa paternidade espiritual que ele havia tido com eles, o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos uma belíssima imagem daquilo que nós chamamos de regeneração. É a pregação do Evangelho, que é o meio de graça usado por Deus para gerar vida em pecadores que estão mortos nos seus delitos e pecados. Pelo Evangelho eu os gerei, diria Paulo. Por isso nós não devemos desanimar na grande tarefa que nós recebemos de Deus, de continuar anunciando o Evangelho de Cristo e este crucificado em tempo e fora de tempo, porque é através dessa mensagem que o poder de Deus age na vida das pessoas, trazendo uma transformação real, não apenas uma religião de palavras, mas uma religião que toca o coração, que faz com que pecadores se voltem para Deus. Mas Paulo não é apenas o fundador daquela igreja. Paulo também é o seu referencial. Não parece estranho que o mesmo apóstolo que acusa aqueles irmãos de serem orgulhosos, agora bata no peito e diga: sejam meus imitadores. Na verdade, o apóstolo não deseja aqui ligar os seus seguidores a si mesmo. Isso seria uma inconsistência com o teor e o conteúdo de toda a carta e de tudo aquilo que ele está escrevendo. A palavra traduzida por imitadores significa literalmente mímicos. É desejo de Paulo que os coríntios os imitem no amor, na devoção, no serviço e principalmente na atitude de suportar os sofrimentos por amor a Cristo. Paulo era alguém com uma percepção profunda da realidade e da palavra de Deus. Não há ostentação nas palavras de Paulo. Ele deseja ser imitado a fim de que os irmãos aprendam a imitar a Cristo, como mais para frente ele vai falar, que é o referencial máximo das suas vidas. Por isso também ele envia Timóteo àquela igreja, para que Timóteo pudesse reafirmar os passos que aquele apóstolo havia dado em todas as igrejas pelas quais ele passou. A história de Paulo tem lastro. Ele precisa se defender, ele precisa mostrar que aquilo que ele está fazendo está coerente com toda a sua vida, em todo o tempo. Aqueles irmãos que haviam esquecido do propósito do ministério de Paulo poderiam então atestar, através da vida de Timóteo, o quanto o apóstolo Paulo estava sendo coerente com aquilo que ele estava ensinando. Uma terceira e última característica de um verdadeiro ministro de Cristo está nos versos 18 a 21. O verdadeiro ministro de Cristo deve ter a firmeza de um disciplinador. Perceba aqui, meu irmão, que Paulo não é um agente independente. Ele deseja visitar aqueles irmãos em Corinto. Ele deseja que essa visita seja em breve, mas ele só fará essa visita se o Senhor assim permitir. O apóstolo está sob a direção do Senhor, e poderia ser que a sua ida a Corinto fosse frustrada, caso essa fosse a vontade do Senhor. Você consegue perceber o quanto a postura do apóstolo contrasta com a postura autossuficiente de alguns coríntios? O apóstolo sabe que
que mesmo numa pequena coisa, como a agenda de uma viagem, ele precisa da permissão do Senhor para que a sua realização seja feita, assim como nos ensinam outros autores da palavra de Deus, e assim também nós deveríamos viver. E é nesse momento que o apóstolo Paulo também nos lembra um conceito tão presente nos ensinos de Jesus acerca do reino de Deus. Uma característica presente nesse contexto do reino de Deus é que ele é manifesto por ações poderosas, tal como nós vimos o ano passado nas exposições que nós ouvimos no Evangelho de Marcos. Curas, milagres, prodígios, o servo rei que age com as suas mãos, que toca o necessitado, todas essas são manifestações daquilo que a palavra de Deus chama de reino de Deus. E é precisamente esse aspecto que o apóstolo Paulo quer lembrar aqui, falando que o senhorio de Cristo, o fato do Senhor Jesus Cristo ser rei sobre a vida da igreja, não é apenas bom conselho, não é apenas falas eloquentes, não é apenas a crítica daqueles que se opõem aos passos do apóstolo Paulo, mas o ministério e o senhorio de Cristo consiste também em ações que resultem em santidade pessoal e que destaquem o reinado de Cristo entre eles. O reino de Deus, não o pretenso reino dos coríntios, é poder transformador, tal como o apóstolo lá defender no capítulo de número 6. Se de um lado o ministro de Cristo deve ser terno como um pai, tratar os membros da igreja ou aqueles que foram gerados por ele pela palavra do Evangelho como a seus filhos, de outro, há também espaço para ações mais enérgicas que visam a disciplina daqueles seus filhos. Alguns orgulhosos dentro da igreja de Corinto estavam promovendo divisões, tolerando pecados seríssimos no seio da igreja. Gabavam-se do seu orgulho, mas os seus discursos contrariavam a sua prática de vida. Paulo evoca aqui uma imagem muito severa. Algumas traduções diz chicotes, outras traduções dizem varas, mas o fato é que Paulo está trazendo à tona aqui um instrumento de castigo. Ele evoca aqui a imagem de um governador secular que tem os seus oficiais que andam com esses instrumentos para afligir o castigo. E ele pergunta para aqueles irmãos: o que é que vocês querem? O que é que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote, com vara, ou com amor e espírito de mansidão? E aqui nós temos que levantar uma pergunta: será que o chicote ou a vara, que são instrumentos de disciplina, também podem ser instrumentos de amor? E é isso que nós vamos ver nos próximos capítulos. Voltando um pouquinho para a história da fundação da nação norte-americana. Finalmente, as 13 colônias, depois de muitas batalhas, depois de tratados que foram feitos, conseguem conquistar a sua independência. E em 1788, o general George Washington, primeiro presidente eleito dos Estados Unidos da América, coloca a sua mão esquerda sobre a Bíblia, ergue a sua mão direita e profere o juramento diante dos congressistas e diante de uma população muito grande de cidadãos americanos. Mas o mais importante na história, para o nosso contexto aqui, sabe quem era o seu vice-presidente?
Isso mesmo, John Adams. Em todo o processo de independência dos Estados Unidos, Adams foi um dos grandes articuladores das negociações com a Inglaterra, das mediações diplomáticas com a França, da escrita da Constituição americana. John Adams é contado hoje entre os chamados pais fundadores da América, ao lado de nomes como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e o próprio George Washington. Grande parte da vida desse homem foi dedicada ao seu país. Ele seguia o que acreditava, mas diante de toda a trajetória que ele teve que travar, ele não apenas foi o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos, como também o segundo presidente da história da América. Ele teve que enfrentar sofrimento, distância da família, doenças na sua família, oposições políticas, oposições dos seus filhos. E depois de passar por todas aquelas situações, finalmente, ele consegue o seu grande objetivo, que era tornar o país independente da coroa britânica. E aí você pode perguntar, ok, Estados Unidos independente, nós temos uma nova nação, todos os problemas acabaram. É isso? Lógico que não. John Adams, até o final da sua vida, teve que passar por diversos outros sofrimentos, muito semelhantes àqueles que nós constatamos num verdadeiro ministro de Cristo, como o apóstolo Paulo. Na verdade, enquanto nós não enxergarmos que a nossa vida aqui na terra é como uma batalha, nós jamais teremos a percepção da realidade das coisas e jamais poderemos agir de uma maneira efetiva, segundo os princípios que nós aprendemos da palavra de Deus. John Adams tinha a noção de que ele devia seguir os princípios que ele havia aprendido da Constituição americana e de todo o seu ideal dentro daquilo que ele acreditava na política. Ele não sabia todas as coisas, ele sabia que a sua posição era muito pequena diante da realidade, da grandiosidade do mundo, mas mesmo assim, ele permaneceu firme até que pudesse alcançar os seus objetivos. Algumas aplicações aqui para nós nesse momento. Irmãos, valorize cristãos que tenham essas características e não apenas valorize, mas imite-os. Não os idolatre. Saiba que homens são falhos. A única coisa que permanece são os princípios da palavra de Deus. O único exemplo perfeito que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na medida do possível, quando você observar bons atributos, boas atitudes, siga esses homens. Em segundo lugar, não tenha uma visão de mundo romantizada. Ter uma correta percepção da realidade das coisas nos ajuda a viver de acordo com a verdade. Pessoas que não conseguem enxergar a realidade ficam cada vez mais orgulhosas, como aqueles irmãos na cidade de Corinto. Ainda que eles ouvissem o Evangelho, ainda que eles recebessem tantas bênçãos de Deus, ainda assim os parâmetros pelos quais eles enxergavam o mundo não eram os parâmetros do Evangelho. E o apóstolo Paulo, o tempo todo, vai trazer à tona, irmãos, vocês precisam olhar para Cristo, e não apenas olhar, mas imitar o exemplo de Cristo. A terceira aplicação, tenha esperança na obra de Deus na vida das pessoas. O apóstolo Paulo poderia ter tratado aquela igreja de uma maneira muito diferente. Ele poderia ter olhado para aqueles irmãos e falado, não, esses irmãos não são irmãos, na verdade.
são convencidos e não são convertidos, mas ele não faz assim. O apóstolo Paulo sabe que, apesar da sua labuta, é Deus quem opera através da sua graça no coração das pessoas. Irmãos, nós não sabemos qual o estágio que cada um de nós está na caminhada cristã. E por isso nós temos que ter esperança que Deus vai agir de maneira poderosa, trazendo não apenas conversão, mas maturidade, e isso leva tempo. Tenha esperança na obra de Deus na vida das pessoas, porque Deus tem esperança e Deus ama a sua igreja. E se você não amar a sua igreja, você está afirmando que Deus ama muito mal. Não faça isso. Uma quarta e última aplicação: saiba que todo aquele que se enche de orgulho e dureza de coração precisa, na verdade, de uma boa repreensão. Não despreze a disciplina do Senhor na sua vida. Se em algum momento o Senhor vier para trazer correção, saiba que Ele faz, sim, de maneira severa, mas ao mesmo tempo como um pai que ama os seus filhos, que quer o bem deles. E qual é o maior bem que Deus pode nos dar, senão a nossa conformação segundo a imagem do seu Filho, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 8 de Romanos. Por isso tenha a esperança de que mesmo em momentos em que haja disciplina, o Senhor está agindo no meio do seu povo. Que o Senhor nos dê graça para seguirmos com fidelidade até a sua volta. Amém.